O Jesus histórico era analfabeto ou ele sabia ler e escrever? Essa é uma das questões bastante interessantes a respeito do Jesus histórico que permeia o mundo acadêmico. Ele era de fato letrado ou não? Bom, se você quer descobrir a resposta para essa pergunta, fique comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do Filosofia Christi. Há um tempo atrás, alguns estudiosos sugeriram que Jesus deveria ser um analfabeto funcional. Eles dizem que Jesus talvez conhecesse o alfabeto e pudesse até entender algumas palavras, mas que talvez até assinasse o seu próprio nome, mas provavelmente não sabia ler e nem escrever. Outros estudiosos acham que Jesus sabia ler e escrever de fato, mas não no nível de proficiência de um escriba profissional, por exemplo. E isso faz com que os estudiosos estejam divididos em ambos os lados da questão. Uns acreditam que Jesus era letrado e outros acreditam que não. E isso acontece porque a evidência é um pouco ambígua. Alguns cristãos afirmam imediatamente que Jesus era, de fato, alfabetizado, porque afinal de contas ele era o Filho de Deus e podia fazer qualquer coisa. Os cristãos do século II e III e os séculos posteriores começaram a afirmar essa assertiva também. Alguns sugeriram que Jesus, quando era criança, ele foi aluno de um professor e ele era um aluno tão bom que colocava o professor dele no chinelo. Mas o problema com isso é que esse tipo de afirmação não é consistente com a doutrina cristã da plena humanidade de Jesus. Quando Jesus era criança, ele aprendeu a falar. Quando ele se tornou um menino, ele aprendeu a brincar. E quando se tornou mais velho, ele aprendeu as habilidades do trabalho de sua família. E de fato, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E além do mais, uma confissão cristã primitiva, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Levando em consideração esses dois versículos, a alfabetização de Jesus, a questão de se ele sabia ou não ler e escrever, é de fato uma questão legítima que pode ser levantada. Em um sentido teológico, não havia necessidade de Jesus ser alfabetizado para cumprir o seu ministério. Então, portanto, a questão não é se Jesus, como Filho de Deus, deveria ser capaz de ler, ou sei lá, saber matemática ou astronomia. Mas, em vez disso, a questão é: Jesus poderia ler e leu? Eu, pelo menos, acredito que a evidência, vista à luz de considerações contextuais gerais, favorece a tese de que Jesus, de fato, era alfabetizado. Existem 3 tipos de evidência que podem ser exploradas para responder à questão do letramento de Jesus. O primeiro tipo de evidência é a respeito de passagens específicas que estão presentes nos evangelhos. Por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 30. Eu não vou ler o texto porque ele é bastante longo, mas eu vou deixar aí na tela para que vocês possam dar uma olhada. Mas, para não falar nada, esse trecho trata de Jesus lendo um trecho do rolo de Isaías e depois pregando uma homilia. Alguns estudiosos hesitam em tirar conclusões a partir desse trecho, porque ele parece ser uma expansão do texto de Marcos. Uma expansão do trecho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Outro texto utilizado para argumentar a favor da alfabetização de Jesus é o capítulo de João, capítulo 8, versículo 6. Esse aqui. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O problema com essa passagem é que ela nada diz a respeito da alfabetização de Jesus. Porque ele poderia ter feito nada mais do que ficar rabiscando o chão. No entanto, o trecho de João, capítulo 7, versículo 15, fala mais diretamente sobre a questão da alfabetização de Jesus. Os judeus, lendo aqui o trecho, os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Ou seja, nesse trecho, eles estão literalmente perguntando
como é que Jesus sabia letras, sendo que ele não tinha estudado? Ou seja, ele não teria aprendido. Mas aqui a referência se trata da ausência de treinamento formal de escriba, e não a nenhuma educação. Por trás dessa pergunta está a questão de que Jesus não se sentou ao pé de um rabino ou de um sábio treinado, mas, de qualquer forma, ser reconhecido como alguém que possui conhecimento é de fato já um ponto positivo contra a tese do analfabetismo. A evidência dessas narrativas específicas dos evangelhos do Novo Testamento favorece a alfabetização de Jesus, ou pelo menos a suposição no cristianismo primitivo de que Jesus era de fato alfabetizado. No entanto, o nível de alfabetização de Jesus não é nada claro. Obviamente que existem alguns estudiosos que desconsideram as evidências dessas narrativas dos evangelhos. Eles dizem que esses trechos não remontam ao Jesus histórico, mas apenas a suposições sobre Jesus mantidas por cristãos do segundo século e do terceiro século. Mas, de qualquer forma, seja essas passagens referindo ao Jesus histórico ou não, elas ainda não conseguem por si só mostrar que Jesus de fato era alfabetizado. Elas não conseguem resolver a questão. E isso nos leva para um outro tipo de evidência, que é a evidência contextual. O nosso segundo tipo de evidência, a evidência contextual. Ou seja, investigar as condições gerais de alfabetização do Império Romano na época de Jesus e os níveis de alfabetização entre o povo judeu como um grupo distinto. Aqui, novamente, a opinião acadêmica vai variar bastante. Alguns dizem que a alfabetização no Império Romano e entre os judeus era bastante baixa, e outros afirmam que as taxas de alfabetização eram bastante altas, principalmente entre os homens judeus. Um historiador que afirma isso é o Alan Millard. A referência para o texto dele vai estar na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. O problema com esse tipo de evidência contextual a respeito da alfabetização geral que havia no Império Romano e entre o povo judeu é que, seja qual for o resultado que haja na alfabetização geral do público daquela época, isso ainda não diz necessariamente nada sobre um indivíduo específico. Ou seja, nesse caso nós estamos lidando com Jesus de Nazaré. Ou seja, se os dados que nós temos realmente apoiam a conclusão de que as taxas de alfabetização eram de fato mais altas entre os homens judeus, então isso no mínimo faz com que o caso do letramento de Jesus seja fortalecido. Mas, novamente, isso não resolve o problema. O terceiro tipo de evidência, dessa vez que eu considero mais adequado, também é um tipo de evidência contextual. Mas, diferentemente desse último tipo de evidência contextual que eu utilizei, o caso de evidência contextual que eu usarei agora é focar nas atividades e no estilo de ministério de Jesus e também como ele era visto pelos seus contemporâneos, seja por amigos, seja por inimigos. E também ver o que surgiu de seu ministério. Nesse caso, agora sim, a balança vai inclinar para o lado de que Jesus era de fato alfabetizado. De acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, os pais deveriam ensinar as leis aos seus filhos. Por exemplo, aqui em Deuteronômio, o capítulo 6, versículo 9 e capítulo 11, versículo 20. Deixa eu passar aqui o slide. Por exemplo, aqui temos dois versículos em que Deus manda escrever os mandamentos em suas portas. É claro, isso não significa, obviamente, que todos os pais fizeram isso ou que todos os pais necessariamente interpretaram esse comando como se fosse um comando para a alfabetização. Eu estou ciente disso. Ensinar a lei ou resumos de partes chaves da lei poderia de fato ser feito oralmente. A alfabetização não era necessariamente exigida para obedecer a esse mandamento específico das Escrituras. Mas a questão aqui é que esse comando incentiva a alfabetização, mesmo que não a exija. De acordo com vários autores judeus que viveram na época de Jesus, os pais judeus de fato educaram seus filhos na lei e na alfabetização. Por exemplo, de acordo com um autor desconhecido de um texto apócrifo chamado O Testamento de Levi, e um texto que provavelmente data do século I a.C., diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês.
O capítulo 13 do Testamento de Levi, no parágrafo 1. Eu deixei aí grifado para vocês verem, para quem não precisa ler o texto todo, né? Mas eu vou ler somente o trecho que está grifado. Se vocês quiserem, vocês podem ler o restante. Diz assim: instruí também vossos filhos em muitos conhecimentos, para que gozem de discernimento durante toda a sua vida, e possam ler constantemente a lei de Deus. Outro trecho importante é um trecho de Flávio Joséfo, que era um historiador do primeiro século depois de Cristo, que ele afirma o seguinte, aqui num texto dele chamado Contrapião, no segundo livro do texto Contrapião, no parágrafo 26. Eu deixei aí grifado também uma parte longa e deixei mais destacado algumas partes que são as mais importantes, né? Então vamos ler aqui. E além disso, a lei não nos permite fazer festas nos aniversários de nossas crianças e através disso se permitir ocasião de beber ao excesso. Mas esta ordena que no mais imediato princípio de nossa educação devemos ser imediatamente dirigidos à sobriedade. Aqui está um trecho mais importante. Ela também nos ordena trazer essas crianças em conhecimento para exercitá-las nas leis e fazê-las conhecer os atos de seus antecessores. Enfim, o restante aí fica por conta de vocês. O importante dessas expressões é que elas ressaltam o valor dado às escrituras e à alfabetização no mundo judaico, especialmente entre aqueles judeus que levavam a sério a lei de Moisés. Ou seja, de tudo que nós sabemos a respeito de Jesus, ele era esse tipo de pessoa. Jesus era o tipo de pessoa que levava a sério as leis de Moisés. Nós sabemos que Jesus citou, ensinou, debateu com sacerdotes e escribas e várias pessoas e vários grupos religiosos. Ou seja, esse tipo de evidência argumenta claramente a favor do caso de que Jesus era uma pessoa letrada. Ou seja, de fato, as estatísticas e as generalidades são de fato úteis no nosso caso. Mas, na verdade, é o quadro geral do próprio ministério de Jesus que nos faz concluir que Jesus, de fato, sabia ler. Por exemplo, Jesus é frequentemente chamado de mestre, e às vezes chamado também de rabino. Jesus, por exemplo, se refere a si mesmo dessa forma e também é chamado dessa forma por seus apoiadores, por seus oponentes. Tanto o próprio Jesus quanto os outros chamavam os seus seguidores mais próximos de discípulos, que em hebraico e grego significam literalmente aprendizes. Os termos mestre e aprendiz sugerem fortemente a suposição de que Jesus era de fato alguém letrado. No ambiente judeu, um mestre iletrado ou analfabeto que se cerca de discípulos e se propõe a debater as escrituras dificilmente seria levado a sério em meio ao ambiente judaico. Dificilmente algo que ele falasse seria crível. No entanto, ocasionalmente, o próprio Jesus se refere à leitura das escrituras. Por exemplo, Jesus pergunta aos fariseus que estavam criticando os discípulos por colherem grãos no sábado. Ele fala assim, lá em Mateus capítulo 12, versículo 3. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Em outro contexto polêmico, Jesus também pergunta aos sacerdotes e aos anciões governantes, lá em Marcos capítulo 12, versículo 10. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em outra ocasião, mais tarde, ele perguntou aos saduceus que haviam levantado uma questão sobre a ressurreição. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 26. Ele aqui diz: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Em uma outra discussão com um jurista que lhe perguntou o que deveria ser feito para herdar a vida eterna, Jesus lhe voltou a pergunta, né? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 26, que diz assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ou seja, esse retórico e pontiagudo, você não leu, que Jesus sempre falava, parece ser característico do estilo de Jesus e certamente teria pouca força argumentativa se o próprio Jesus não soubesse ler.
Deve-se também notar que, nas histórias dos evangelhos, a alfabetização de Jesus, o letramento de Jesus, ela nunca aparece como um problema. Não existe nenhuma evidência de tendência apologética nas quais as habilidades de Jesus seriam totalmente exageradas. A capacidade de leitura de Jesus parece ser simplesmente um dado e não um problema. O resultado de tudo isso é que, quaisquer que fossem as taxas de alfabetização no final da antiguidade, é muito mais provável que o Jesus histórico sabia, de fato, ler. A conclusão que tiramos de todos os dados que nós vimos aqui é que Jesus, de fato, deve ser alfabetizado. Enfim, finalizo o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe o seu comentário caso você concorde ou você discorde. Fique à vontade para deixar sua opinião. Se inscreva no canal. Algumas referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo para que você possa dar uma olhada. E vou ficando por aqui e tchau, tchau.